Gente, nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o que está acontecendo comigo, que eu passei, estou passando, mas já passei, e pode ser que está acontecendo com alguém. Então eu vou trazer um breve resumo assim. Quando eu moro com a minha mãe agora, para quem está chegando agora, eu moro com a minha mãe, porém eu tenho um apartamento que compramos, eu e meu esposo, financiado, compramos na planta. Foram 3 anos para entregar o apartamento. Então, eu vim para morar com a minha mãe, eu tinha 1 ano de casado. Então, por uns acontecimentos que foi acontecendo, a gente optou por vir morar com ela, né? Para tentar economizar, para poder comprar algo pra gente, que sempre foi o nosso sonho, eu sempre orei para isso. Então, deu certo a gente comprar financiado pela planta. Então, saiu as chaves agora em janeiro de 2025. E pegou assim meio que, não de surpresa, porque a gente sabe, né? Mas a gente não se organizou, como falei. Porque nesse meio tempo, nesses 3 anos, aconteceu um outro grande milagre na minha vida, que eu orava muito pedindo para Deus desde quando eu casei, que era engravidar e ser mãe. Então, nesse tempo eu engravidei, tive gêmeas, foi algo assim, surpreendentemente, porque eu não poderia, né, segundo a medicina, segundo o que os médicos falou para mim e para meu esposo, que a gente não poderia ter filhos naturais. Se a gente quisesse, a gente teria que fazer um tratamento que seria longo e muito caro. Então a gente não tinha condições. Então o que a gente fez? Vamos orar. A gente orou, e a gente orou. Não é que eu não achava que não ia acontecer, mas eu achava assim, como a gente não pode, o homem falou que não pode, eu creio que Deus pode fazer isso impossível, mas eu não achava que seria, tipo assim, nesse tempo entre esperar o apartamento, né, e o apartamento sair, que o apartamento estava em construção. Agora o apartamento saiu, a gente tá com as meninas, então eu ganhei as meninas em abril de 2024, e quando foi em janeiro de 2025, o apartamento foi entregue a chave do meu apartamento. Então, assim, o preparo que a gente estava para ir morar no apartamento, a gente teve que sair um pouco assim do que a gente estava organizando por conta desse milagre que aconteceu na nossa vida, né? Da gravidez das meninas e tudo mais, das meninas ter chegado. E aí, o que aconteceu? Nesse tempo que a gente estava se organizando, de janeiro para cá, veio aquela euforia, aquela alegria de ter pegado a chave e a gente queria mudar logo. Fizemos uma rifa, né? Começamos a vender essa rifa e confiando, né? Vai dar tudo certo, vamos mudar logo e tal. Só que aí passou janeiro, fevereiro, março e não chegava o dia de mudar. O que aconteceu? Eu comecei a ficar super ansiosa, super agitada. Acabou o tempo da licença maternidade, né? Eu voltar a trabalhar. Fui voltar a trabalhar, porém, eles me mandaram embora. Então, eu fiquei em casa com as minhas filhas. Então, eu em casa com as meninas, e aí o apartamento não saía. A demanda das coisas, as coisas ficando muito cara, muito difícil, sabe? E a ansiedade começou a bater. A ansiedade começou a bater e eu ficava assim preocupada. Meu Deus, será que eu não vou me mudar? Meu Deus, será que eu não vou conseguir pagar as prestações do apartamento? E eu não conseguia dormir, eu já estava nervosa. Isso trazia até discussão entre mim e meu esposo, tava trazendo discussão. A gente ficava muito abalado, sabe? Por conta de atraso de prestação, da gente querer mudar, querer sair do aluguel para ir pro nosso canto, né? Então vinha aquela ansiedade. Então, uma pessoa muito sábia, minha pastora, chegou em mim e falou assim, que até no tempo que a gente acha que não, que tá fora do controle, que não é, que Deus não tá no controle, é da vontade de Deus. Porque às vezes a gente tá tão ansioso, às vezes a ansiedade toma tão conta da gente, que a gente esquece de que Deus é o Deus dos detalhes, é um Deus que cuida de tudo, é um Deus que vê as coisas além do que a gente pode ver. Nós vemos só o que os nossos olhos conseguem enxergar, né? Limitados, só aqui. Mas Deus vê assim, ó, lá na frente. E Deus vê as condições físicas, emocionais, a estrutura financeira, tudo, tudo. E então, eu tenho uma palavra que eu gosto muito, muito, e eu
eu fiquei meditando nessa palavra, no que essa pessoa me falou. Aí essa palavra veio na minha mente, sabe? E eu fiquei meditando nessa palavra, que é Filipenses 4:6, que diga assim, ó, não esteja, aqui tem essa versão, né, na minha Bíblia, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graça. Tem umas que falam, né, não andeis ansioso por coisa alguma. E na lei do Senhor medite de dia e de noite, né? Então, o que eu quero dizer? Não adianta a gente andar inquieto, não adianta a gente andar preocupado, não adianta a gente andar ansioso. Por quê? Quem está cuidando é o Deus de detalhes. Quem está cuidando é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que vê todas as coisas. E há um tempo para todas as coisas. Ainda não me mudei, como vocês podem ver no cenário, ainda estou aqui no quarto, ainda estou com a minha mãe. Não sei o dia de mudar. Eu postei o vídeo aqui no canal falando por que eu ainda não mudei. Alguns detalhes pequenos que tem que ir mexendo no apartamento. Estamos mexendo aos poucos, por conta de financeiramente, como eu havia falado. Mas está indo. E é tudo no tempo do Senhor. Aí as pessoas perguntam, já mudou? Eu falo, não, ainda não, falta isso, falta isso, falta isso. E as pessoas vão conversando com a gente e aquela ansiedade vai batendo, sabe? Porque a gente vai querendo estar logo na nossa casa. Só que, gente, eu tenho 2 crianças pequenas e eu fico pensando, aqui eu tenho a minha tia, né, irmã da minha mãe, que tá com a gente morando por enquanto. E ela me ajuda demais da conta, ela me ajuda muito com as minhas filhas. Tem dia que se não fosse ela, e eu confesso pra vocês que acho que eu estaria assim, ó, não sei. Uma correria aqui pra poder fazer um almoço e tal. Agora mesmo elas estão dormindo. E eu penso assim, gente, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Aqui minha tia tá me ajudando, minha mãe tá me ajudando quando ela tá em casa, me ajuda bastante. Agora você imagina eu lá com as meninas, nesse momento, talvez não seria assim, não seria o que eu dava conta, né? Não seria o que eu ia dar conta. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não andeis preocupados, não andeis pensativos, angustiados, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Temos ansiedade de querer resolver logo, temos preocupações, temos medos de não dar certo, mas o Deus que cuida de tudo está lá, guardando, abençoando, abrindo portas, fechando a porta também, a porta que não é necessária. Então, se você está ansioso com alguma coisa, quer uma resposta de algo que você está orando, fica calmo, relaxa, tranquiliza teu coração, deposita tua fé em Deus e peça para Ele sabedoria. Peça para Ele para acalmar teu coração, peça para Ele a paz dele, porque a paz dele excede todo o entendimento, a paz dele traz tranquilidade, a paz dele acalma a nossa alma, entendeu? Escuta um louvor calmo. Tem um louvor que eu gosto muito que é: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Às vezes a gente está tão ansioso, a ansiedade está tão alta que a gente não consegue ouvir a voz do Criador. A gente não consegue ouvir a voz de Cristo, né? A gente, às vezes, nos sentimos só. Pode estar um monte de gente aqui, ó, conversando com a gente, falando, explicando, mas a gente está se sentindo só, porque só a gente sabe o que a gente está passando aqui dentro do nosso coração. Então não andeis ansiosos, tenha fé, busca em Deus, tenha determinação, ora, confia, tá bom? Essa palavra falou muito comigo. Agradece mais a Deus, sabe, pelo que Deus já tem feito na sua vida. Seja grato pelo que Deus já fez, pelo pouco que está sendo construído. Às vezes você não está vendo, porque você queria ver uma coisa muito grande. Eu quero ver logo acontecendo. Só que Deus está fazendo, às vezes está assim, ó, pequenininho, Deus está encaixando. Porque na hora que terminar de encaixar tudo, vai ser uma coisa muito grande para você. Mas no momento está encaixando e está saindo, tá ali. Só que a gente, às vezes, não enxergamos na nossa ansiedade, na nossa preocupação, na nossa inquietação, sabe? Então, tenha fé, tenha perseverança.
E acredite que Deus está no controle. Não andeis ansioso, porque Deus guarda, porque Deus livra, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. E só Ele sabe o dia de amanhã. Então, se você gostou dessa reflexão de hoje aqui no canal, deixa o like de vocês aqui no vídeo. Quem puder estar se inscrevendo, quem puder estar compartilhando para outras mais pessoas, tá bom? Obrigada. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.